Bom, aqui eu pretendo introduzir teoria de perturbação. Acredito que a aula de hoje que a reunião de hoje vai ser curta, porque eu vou começar no finalzinho eu vou falar sobre o caso particular, já é esperado, já é de se esperar. Vou falar sobre o modelo lambda φ4, sendo φ um campo escalar, claro, real. E os desdobramentos da teoria de perturbação para o caso lambda φ4 é muito grande, então eu não vou abordar hoje, eu vou deixar para falar na semana que vem. Então hoje eu vou basicamente construir e estruturar muito bem a teoria de perturbação e como a gente calcula objetos de um modo geral em teoria de perturbação. Em primeiro lugar, para que a gente precisa de teoria de perturbação? A gente precisa de teoria de perturbação pelo seguinte motivo. De um modo geral, os modelos físicos, eles não são bem comportados. Em que sentido? A função de partição ela não é tratável ou não é integrável. Você não consegue integrar de forma exata uma função de partição para um modelo que almeje se aproximar de um modelo físico real. Como eu estava dizendo, então, em geral, a gente não consegue integrar de forma exata, analítica, a função de partição para um caso que se aproxima da realidade. Então, o que a gente faz? A gente tenta construir um modelo, este modelo que se aproxima da realidade, de forma que ele dependa de parâmetros perturbativos. E aí a gente consegue fazer perturbação com ele. Em princípio, eu vou começar a nossa discussão dizendo o seguinte: eu vou considerar um modelo qualquer em que esses parâmetros perturbativos são zero, ou seja, esses parâmetros perturbativos eles estão sempre associados à interação da teoria. Se você tem vários campos, os campos que interagem entre eles, ou se você tem um campo só, um campo que interage com ele mesmo. São autointeragentes. O exemplo disso é o lambda φ4. A gente viu, acho que pela primeira vez, o lambda φ4 quando a gente discutiu o condensado de Bose-Einstein. Então vamos considerar que a gente desliga a interação, ou seja, que a gente pega esse parâmetro de interação, que a gente já considera ele muito pequeno, e vamos falar que ele é zero. Então, com isso, sobra somente os termos sem interação. Os termos sem interação no modelo são os termos quadráticos no campo, no máximo quadráticos. Podem ser constantes, como a gente viu isso lá no condensado de Bose-Einstein, tinha um termo constante, que era um número constante que somava aqui dentro, que estava dentro aqui do exponencial. Podem haver termos lineares no campo, que também era o caso lá do condensado de Bose-Einstein, só aparecia também o termo linear, e termos quadráticos. Então, pronto, se eu desligo a interação, se eu faço a constante igual a zero, constante de interação ou de acoplamento igual a zero, o que sobra é somente os termos constantes, lineares e quadráticos. Aqui, em particular, eu vou considerar somente termos quadráticos. Por quê? Porque eu quero discutir este operador D maiúsculo que está atuando no campo φ. Pois bem, a gente já viu isso outras vezes. A gente consegue... Esse operador D é um operador diferencial linear, e a gente consegue somar de forma exata, analítica, essa integral funcional, e fornecendo para a gente proporcionalmente, porque existe uma constante aqui, né? Existem fatores constantes, inclusive divergentes, isso aqui vai ser proporcional ao determinante deste operador D elevado a mais ou menos um fator alfa. Esse fator alfa ele vai ser menos meio quando o campo φ for bosônico e real. Ele vai ser mais meio quando o φ for fermiônico e real. Ele vai ser menos 1 quando φ é bosônico e complexo. No caso, por exemplo, do campo... A gente fez isso, o campo bosônico complexo, no caso do condensado de Bose-Einstein, e ele vale também, por exemplo, para o campo de Higgs.
E ele vai ser igual a 1 quando... eu acho que eu cometi um erro aqui, tudo bem? Acho que eu cometi um erro aqui, mas vamos lá. Alfa igual a 1 quando φ é fermiônico complexo. Essa análise que eu fiz aqui, eu vi o erro, ela vale sem esse sinal mais e menos. Tudo bem que senão, quando eu fizer alfa igual a menos meio, vai... Então, deixa eu... Pois bem, então elevado a alfa, e aí sim, essa análise aqui é coerente. Tudo bem? Então, pois bem, então, quando a gente tem somente os termos quadráticos, a gente fica aliviado e a gente sabe integrar funcionalmente a função de partição. A gente obtém uma expressão analítica para a função de partição. Mas, em geral, como eu mencionei, a gente não consegue fazer isso. Em geral, o que a gente tem... o que a gente vai precisar é aplicar a teoria de perturbação. Pois bem, antes disso, antes de falar propriamente dito da teoria de perturbação, eu vou falar sobre a função de correlação de dois pontos. Eu vou definir a função de correlação de dois pontos. E para isso, eu vou considerar, mas vou continuar considerando que a minha ação, ela possui somente termos, no máximo, quadráticos nos campos, ou seja, sem interação, tudo bem? E para isso eu vou chamar sempre essa ação de S0E. O E de euclidiano, que eu estou no euclidiano, e o 0 é porque eu estou considerando somente os termos sem interação. Ou seja, a função de partição é dada por essa expressão aqui. Então vamos lá. Como é que eu calculo o que a gente define como propagador, ou uma função de Green? O que é uma função de Green? A definição de função de Green é dada por essa expressão aqui, em que a aplicação do operador nessa função, que a gente chama de função de Green, fornece, entre aspas, a identidade. Então, de outra forma, a gente pode interpretar, a gente pode imaginar a função de Green como sendo o inverso desse operador diferencial. Tudo bem? Aí, nesse ponto aqui é que surgem algumas particularidades, algumas delicadezas, que é como que a gente inverte o operador. E aí a gente vai fazer, vou deixar bem claro aqui o passo a passo de como a gente vai inverter esse operador diferencial. E de maneira formal, como é que a gente calcula essa função de Green, que é dada pelo inverso do operador? A gente calcula ele a partir de um funcional gerador que eu vou chamar de ZJ, que é definido a partir da função de partição na presença de um campo externo que a gente chama de fonte J. Eu vou ter uma fonte, um campo externo para cada campo quântico, para cada campo que possui uma medida de integração funcional. De novo, vamos lá. No caso aqui, eu tenho o campo φ e eu tenho uma medida de integração funcional para o campo φ. Então, somente o campo φ é que eu chamo de campo quântico. Então, como é que funciona? Como é que fica o funcional gerador? O funcional gerador, ele vai ser escrito como a integral funcional com uma medida funcional, uma medida de integração funcional para cada campo. Aqui eu quero chamar a atenção para uma nomenclatura que eu vou assumir, que é a seguinte: esse φ caligráfico eu vou separar para quando eu quiser denotar todos os campos. Esse izinho, esse índice i, aqui nesse φ caligráfico, ele denota todos os campos. Eu posso ter o campo φ, eu posso ter um campo de calibre, posso ter campo fermiônico, posso ter vários campos fermiônicos. Então, eu estou denotando coletivamente todos os campos por esse φ caligráfico. Exponencial de menos a ação no euclidiano. No caso em particular, eu estou assumindo somente os termos quadráticos nos campos, mas aqui vale para o caso geral, tudo bem?
essa formulação do funcional gerador vale para uma ação genérica, e aí eu somo o termo de fonte, em que eu tenho a integral no tempo, no nosso caso, tempo imaginário, integral no espaço, que por padrão a gente sempre mantém numa caixa, regularizado numa caixa, e um termo de multiplicação entre os campos quânticos e as fontes. Alguma dúvida com relação a isso? Quero deixar bem claro que a fonte não entra na medida de integração. E é nesse sentido que a gente chama ela de clássica. Todo campo clássico não entra na medida de integração. Então eu tenho uma fonte e um campo multiplicando um campo quântico. É claro que essa fonte clássica, essa fonte externa, ela não representa uma entidade, uma quantidade física do meu sistema. Bom, ela, em geral, ela não representa uma quantidade física do meu sistema. E aí, isso significa que, no final das contas, eu preciso sempre colocar a fonte, todas as fontes igual a zero. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu quero calcular a energia do vácuo numa teoria X, numa teoria qualquer, isso significa, isso está implícito que eu vou fazer o cálculo, e no final do cálculo perturbativo, eu vou jogar todas as fontes para zero, porque essas fontes são um artifício matemático para poder fazer os cálculos, tudo bem? Aqui, inclusive, eu deveria ter colocado aqui também que eu estou colocando as fontes igual a zero. Então, pois bem, como eu disse, como eu mencionei anteriormente, com o funcional gerador, eu consigo calcular as funções de Green. Eu vou utilizar também, alternativamente, de forma como sinônimos, função de Green de 2 pontos para propagador de um campo, tudo bem? Ou simplesmente função de 2 pontos, função de correlação de 2 pontos. Por exemplo, aqui a função de Green de 2 pontos, que depende do ponto x, y, e da diferença dos tempos t e t', é uma função de correlação, ela é definida pela função de correlação de 2 pontos, x e y, no nosso caso aqui, no nosso modelo, pelo campo φ, do campo φ, e que é obtido analiticamente pela derivada funcional de segunda ordem da quantidade T, temperatura, vezes logaritmo da função de partição, do funcional gerador. Aqui, perdoem, tem também um probleminha de notação. Esse Z aqui é um Z de J, tudo bem? É um funcional gerador. Não é a função de partição, é o funcional gerador. Esse temperatura vezes logaritmo do funcional gerador, ou da função de partição, a gente já percebeu que ele aparece, que ele é um objeto crucial em teoria quântica de campos a temperatura finita, e ele é proporcional à energia livre do sistema. Então, ou seja, eu calculo a energia livre do sistema e faço uma derivada funcional de segunda ordem com relação às fontes externas. No final das contas, eu coloco todas as fontes para zero. Alguma dúvida? Então, com isso, a gente define o que é o funcional, a função de Green, que está associada ao operador diferencial D, e que é definido como sendo a função de correlação de 2 pontos do campo φ, e que é obtida pela derivada funcional segunda da energia livre do sistema. Aqui só uma observação que eu coloquei aqui no final, de que essa observação eu já fiz ela quando a gente construiu a integral de caminho, tanto no caso bosônico como no caso fermiônico, é de que a integral de caminho ela já leva em consideração o ordenamento temporal. Eu fiz essa observação quando a gente construiu a integral de caminho. Então, é claro que a função de Green, nesse caso, obedece o teorema de Wick, automaticamente, porque ele é obtido a partir de derivadas
da função de partição, do funcional gerador, para ser mais preciso, e que, por sua vez, ele obedece o ordenamento temporal. Esse P tal aqui, ele é um operador de ordenamento temporal imaginário. Esse tal é o parâmetro temporal imaginário. Só uma observação que eu já tinha feito, assim, e aí no final das contas, eu posso decompor, né, a função de Green em duas partes, em duas componentes, que a gente costuma às vezes chamar de componente avançada e retardada, em que a primeira componente levando em consideração que T é maior que tal é maior que tal linha, e a segunda componente tal linha maior que tal. E aí, é claro, essa decomposição tem que levar em consideração a natureza comutativa do campo, se é um campo bosônico ou se é um campo fermiônico. Tudo bem. E a última observação que a gente faz, que vai ficar muito claro ainda durante esse terceiro capítulo que a gente está começando, é que a representação em diagramas, ou representação diagramática do propagador e de um modo geral da função de Green de n pontos, ela é semelhante à representação diagramática no caso de temperatura zero. Então, em geral, a gente não vai ter problema nenhum em desenhar os diagramas de Feynman no caso de temperatura finita, porque a gente calcula as funções de correlação, a gente calcula de forma bem semelhante e elas possuem interpretação igualmente semelhante ao caso de temperatura igual a zero. É claro, isso se deve principalmente ao fato de que a função de correlação, também no caso de temperatura finita, obedece ao ordenamento temporal. Por isso a gente consegue, digamos, construir uma representação diagramática semelhante ao caso de temperatura igual a zero. Alguma dúvida? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me interrompam, tudo bem? Pois bem, então a função de correlação, a gente pode, de forma análoga, definir a função de correlação de n pontos, em que eu tenho aqui o campo no ponto x1, x2, pipipi, popopó, e xn. Isso vai ser dado por uma derivada funcional de ordem n com relação à fonte externa do campo φ. É claro que aqui eu posso ter também combinações de campos. Posso ter um campo fermiônico junto com um campo bosônico, e aí eu vou ter aqui as derivadas de com relação às fontes de cada campo da quantidade da energia livre do meu sistema. Temperatura vezes logaritmo do funcional gerador. Por fim, a gente precisa colocar as fontes igual a zero. Eu vou deixar como um exercício no final, e é simples, é razoavelmente simples, para mostrar que, por exemplo, funções de correlação de um ponto, que eu não defini, né, que eu não defini, mas ela é intuitiva, né? Eu comecei com funções de correlação de 2 pontos, mas a gente pode também definir a função de correlação de um ponto como sendo a derivada primeira funcional desse objeto e mostrar que ela, em geral, é igual a zero quando a gente coloca as fontes, quando a gente desliga as fontes externas. E eu deixei isso como exercício, mas eu vou comentar mais no final. Então, eu vou agora fazer o passo a passo bem detalhado de como que a gente calcula as funções de Green, mas eu vou fazer em particular para a função de Green de 2 pontos, então eu vou me restringir a um sistema, a um funcional gerador que possui somente termos quadráticos nos campos. Isso porque depois a gente aplica a teoria de perturbação e a gente vai ver que o principal que a gente precisa é saber como que calcula funções de correlação de 2 pontos, ou objetos quadráticos nos campos. Isso porque a gente tem uma limitação
uma limitação que a gente sabe calcular integral, a gente só sabe calcular integral gaussiana. Então, a gente precisa de exponenciais de termos quadráticos. Então, pois bem, então, vamos lá. A primeira consideração é essa, de que a gente vai considerar só termos quadráticos. Então, eu tenho aqui o meu operador diferencial linear D, mais uma vez, a função, o funcional gerador é escrito dessa forma, e eu ligo a minha fonte. A gente liga a fonte J. Por que tem esse fator 2 aqui e com sinal menos? Simplesmente porque eu passei para dentro da integral. E aí tem esse fator meio. Tudo bem? Então, é exatamente o mesmo funcional gerador que eu tinha escrito anteriormente. A diferença é que eu coloquei a fonte para dentro da integral. Então, tudo bem. O passo seguinte é efetuar a transformada de Fourier dos campos. No caso em que eu tenho um campo bosônico, essa é a transformada de Fourier, sempre levando em consideração que a frequência de Matsubara muda para o caso bosônico e para o caso fermiônico, e também a constante de normalização para os dois casos mudam. Feito isso, feito a transformada de Fourier, a gente consegue reescrever o funcional gerador no espaço de Fourier dessa seguinte maneira, em que agora o meu operador diferencial ele se transforma num fator numérico. Essa notação aqui D, que depende de ômega n que é a função, que é a frequência de Matsubara, e os modos de oscilação do momento, denota coletivamente os altos valores associados ao operador D no espaço de Fourier. Então, agora eu não tenho mais o trabalho de calcular a inversa de um operador diferencial. Agora eu simplesmente preciso calcular a inversa de um número, de uma quantidade numérica, o que é, obviamente, muito mais fácil. O passo seguinte, então, agora, é o seguinte, a gente repara que essa expressão aqui, olha só, o que está sendo exponenciado aqui é a soma de um termo quadrático e um termo linear no campo quântico, multiplicando a fonte externa. Lembrando que a fonte externa, por ser uma fonte clássica, ela não entra na medida de integração. Então, eu sou livre para fazer um shift, eu sou livre para redefinir o meu campo quântico da seguinte maneira. Eu vou jogar no meu campo quântico nele mesmo, mais o inverso desse fator numérico D, que depende da frequência e dos modos de oscilação, multiplicando a fonte externa. Repare que isso aqui é o inverso do D, desse fator. Com isso, fazendo essa mudança de variável, é claro que a minha medida de integração não muda em nada, porque esse termo aqui que eu adiciono, ele não depende do campo quântico, só que esse termo quadrático ele vai ser reescrito da seguinte forma: eu vou ter o termo quadrático novamente, que está associado ao próprio campo quântico, vou ter um termo quadrático nos campos quânticos, eu vou ter duas vezes esse termo linear no campo quântico, multiplicando a fonte externa, e eu vou ter também um termo quadrático na fonte externa. Reparem que, depois dessa transformação, esse termo aqui que aparece, novo, esse termo que surge, ele vai cancelar esse termo linear no campo quântico, de forma que a função o funcional gerador, ele agora depende somente de um termo quadrático no campo quântico e um termo quadrático na fonte externa. E reparem que eu tenho... Então, o que eu tenho? O meu funcional gerador, ele é uma constante integral funcional de exponencial de um termo quadrático quântico, que está na medida de integração, e um termo que não está sendo integrado, um termo quadrático que também não está sendo integrado. Então, eu posso fatorar esse termo que não está sendo integrado, que eu posso tirar ele da integral funcional, de forma que eu tenho um termo, um fator numérico aqui, multiplicando a minha integral funcional. E se vocês repararem, essa integral funcional é precisamente a função de partição para o caso em que só existem termos quadráticos no campo quântico.
é exatamente o Z, a função de partição, sem fontes. A fonte está aqui fatorada. A gente sabe resolver ou integrar de forma analítica essa função de partição. É uma integral gaussiana funcional. Então, isso vai fornecer, eu tenho essa constante, e tenho ainda agora o determinante funcional desse operador elevado ao fator menos meio, porque no caso aqui eu estou considerando φ um campo bosônico real. Resta ainda calcular esse objeto, resta ainda calcular esse exponencial da fonte quadrático na fonte. E reparem que ele é quadrático na fonte e depende do inverso desse fator numérico. E o inverso desse fator numérico, como eu disse lá no começo, é a definição da função de Green. Então, ele vai me dar esse objeto aqui que vai me fornecer o propagador, ou a função de correlação de dois pontos. E, por fim, o último passo, tudo que a gente precisa fazer agora para calcular esse objeto aqui, esse inverso, é calcular a derivada segunda com relação à fonte. Repare o seguinte, que isso aqui é um termo constante com relação à fonte, não depende da fonte externa. Então, a derivada segunda vai ser somente com relação a esse último termo. E, é claro, esse fator numérico ele não importa para o cálculo da função de correlação de dois pontos, porque eu tenho que normalizar, eu tenho que dividir pela função de partição. Deixa eu ver se eu escrevi isso em alguma outra parte, para poder ficar claro o que eu estou dizendo. Aqui, ó, nessa expressão aqui. Ou seja, a função de correlação de dois pontos é a derivada segunda do funcional gerador normalizado pela função de partição. Então, aquele fator constante, o n, multiplicando o determinante funcional, ele vai ser cancelado pela normalização com relação à função de partição. Alguma dúvida? Bom, com isso, é claro, aí existe a parte, o procedimento burocrático de você efetuar essas derivadas, mas que não tem mistério nenhum. Você simplesmente efetua essas derivadas. Então, o passo a passo é esse daqui. Alguma dúvida com relação ao passo a passo de calcular a função de correlação de dois pontos? É claro que eu sei que a maioria das pessoas aqui, isso aqui que eu estou falando não é novidade, e como vocês podem ver, essa é uma das vantagens do formalismo de Matsubara. O procedimento não muda praticamente em nada com relação à teoria de campos a temperatura zero, teoria de campos usual. A única coisa que muda é a nomenclatura, que você tem que tomar cuidado e é isso que eu vou dizer, inclusive, aqui, a diferença do caso de temperatura finita para o caso de temperatura zero, no formalismo de Matsubara, primeiro, é claro, de que o tempo é uma quantidade imaginária. Tem que lembrar que na transformada de Fourier nós temos aqui os modos de oscilação de Matsubara para o caso bosônico e para o caso fermiônico são distintos, mas que no final das contas a gente pôde perceber que o cálculo das funções de correlação de n pontos, em geral, é semelhante ao caso de temperatura zero. Então, a gente pode usar a nossa bagagem, o nosso conhecimento de cálculo de temperatura igual a zero, para calcular os objetos, as funções de correlação no caso de temperatura finita, tomando cuidado com a transformada de Fourier. E é claro que a transformada de Fourier, no caso, no formalismo de Matsubara, vai trazer todas aquelas discussões de divergências infravermelhas que a gente já vem fazendo de semanas anteriores. Alguma dúvida?
Nenhuma dúvida. Então eu vou seguir. Bom, então agora vamos entrar propriamente dito na teoria de perturbação. Bom, como eu disse, a gente vai... Os modelos físicos que a gente vai considerar, eles sempre vão ser assim, eles são construídos de um modo geral, de forma que a gente pode separar a ação do sistema em duas partes, a ação euclidiana do sistema em duas partes. Uma parte contendo somente termos quadráticos, ou seja, termos sem interação, e uma outra parte em que a gente coloca todos os termos que dependem da interação. Essa interação, a intensidade da interação que acontece entre os campos ou do campo com ele mesmo, ela é dada por fatores, por constantes, que a gente chama de constante de acoplamento. Geralmente a gente denota as constantes de acoplamento por G ou por lambda. São as duas letras principais para constante de acoplamento. E aí, é claro, a gente vai... A teoria de perturbação, ela se baseia no fato de que essas constantes de acoplamento que vão dar a intensidade do acoplamento entre os campos são constantes pequenas o suficiente de forma que eu possa fazer uma expansão de Taylor, uma série de Taylor. Ou seja, a gente vai considerar os nossos parâmetros, essas constantes de acoplamento pequenas o suficiente de forma que eu possa escrever, expandir a minha função de partição em série de Taylor. Da seguinte maneira, a distribuição de probabilidade que entra na função de partição é uma exponencial de menos a ação no euclidiano. E aí, é claro, como eu posso decompor a minha ação numa parte sem interação, numa parte com interação, eu tenho o produto de dois exponenciais, de duas distribuições de probabilidade, uma sem interação e outra com interação. E aí o que a gente faz, a teoria de perturbação, ela consiste em expandir em série de Taylor essa parte, essa componente em que eu tenho as interações. Ou seja, isso vai me dar o termo zero, que é igual a 1, que significa quando eu não tenho a constante de acoplamento é igual a zero, e ainda uma série de Taylor em torno de valores pequenos o suficiente dessa constante de acoplamento. Esse ON são combinações dos campos que estão interagindo, que fazem parte da interação. A gente vai ver um exemplo claro é o exemplo lambda φ4, em que lambda é a constante de acoplamento e φ4 são as interações. Eu tenho uma interação de ordem quártica no campo φ. Então, esse ON, nesse caso do lambda φ4, são combinações do tipo φ4, quando eu tenho O1, por exemplo, porque eu faço na expansão de Taylor, eu vou ter lambda φ4. A ordem seguinte seria lambda quadrado φ à oitava. É claro que é calculado em pontos distintos. Então, tenho φ4 calculado no ponto x, φ4 calculado no ponto y, e por aí vai. Entende? Essa é a ideia desse ON. Sendo mais rigoroso, esse ON, portanto, são polinômios locais integrados nos campos interagentes. Eu posso reescrever a minha função de partição da seguinte maneira. Tem uma pergunta no chat. Deixa eu ler, desculpa. Sim, claro. Tem que tomar cuidado com... Isso aqui foi o Gustavo que falou isso. Sim, Gustavo, é claro. Tem que tomar cuidado com a dimensão das constantes de acoplamento, principalmente no que diz respeito à renormalizabilidade do modelo. Para isso, eu aconselho assistir os 2 primeiros vídeos do curso do Ciro, que estão no YouTube, que ele faz essa discussão muito boa, entende? Ele faz essa discussão de forma brilhante,
E a discussão é exatamente a mesma, a gente passa para o caso temperatura finita. Até porque a gente já discutiu outras vezes que as divergências ultravioletas em temperatura finita, elas aparecem somente atreladas aos termos de vácuo, aos termos que não dependem da temperatura. Ou seja, toda a discussão que o professor Sorella faz lá no curso dele, com relação às divergências ultravioletas, também se aplica no caso de temperatura finita. Então, a gente, sim, tem toda a razão, acho que isso nem é uma pergunta, é mais uma observação, de que, é claro, a gente tem que tomar cuidado com a dimensão, e no que você diz aqui, dimensão de massa dos acoplamentos. Tudo bem? E aí, essa discussão de dimensão de massa, o professor Sorella faz isso de forma bem didática nos 2 primeiros vídeos, é bem curtinho, acho que vale a pena. Não, eu que agradeço, Gustavo. Pois bem, então a gente pode reescrever a função de partição dessa forma aqui, em que a gente consegue identificar o valor esperado, em que eu denotei com zerinho aqui, o valor esperado calculado com relação à ação sem interação. De que forma? Eu quero que fique bem claro, eu vou tentar escrever aqui da seguinte maneira. Lembra que isso daqui eu vou chamar de Z0. Ou seja, é uma função de partição que diz respeito somente à ação do meu sistema sem interações. Ou seja, a minha função de partição total pode ser escrita como Z0, que multiplica 1 mais essa série aqui em ON. Deixa eu escrever um pouquinho mais. ON, tudo bem? E aí eu tenho aqui também dividido por N fatorial e tudo mais, mas não me importa. Então eu posso, a grosso modo, multiplicar e dividir pela função de partição aqui, de forma que vai ficar o seguinte, vai ficar a função de partição total vai ser Z0, 1 mais Z0 menos 1, ON, GN. Aqui um Z0 aqui também. Espera que eu escrevi tudo errado aqui. Pronto, não modifiquei nada. Isso daqui fornece exatamente o valor esperado, esse objeto aqui, o valor esperado desse ON. Quis só deixar isso explícito. E esse ON, é claro, ele está sendo calculado com relação à função de partição com a ação sem interações. Por isso eu denoto com esse zerinho. Alguma dúvida? Então, de outro modo, esse termo, cada termo dessa expansão em Taylor, Gn, e o valor esperado desse ON, vai fornecer as correções de interações, ou seja, são os vértices da teoria. Se eu tenho 1, 2, 3, 4 vértices e assim por diante, ou seja, o primeiro termo aqui, que seria o G, O1, valor esperado de O1, vai me fornecer a primeira correção com um vértice. O termo seguinte, G2, valor esperado de O2, eu vou ter a segunda correção correspondente a 2 vértices. E assim sucessivamente. E a gente vai ver isso na semana que vem, no caso particular do modelo Lambda Φ4. Então, a energia livre do sistema, ela pode ser escrita, bom, é só tomar aqui o logaritmo natural dessa função de partição. A energia livre do sistema vai ser energia livre sem interação, uma contribuição sem interação, mais um termo aqui que é a contribuição de vértices da teoria. Repara que aqui eu tenho o logaritmo natural de 1 mais termos que dependem da constante de acoplamento.
ou um polinômio em termos da constante de acoplamento. Quando a gente for tratar isso daqui nas semanas seguintes, a gente vai ver que a gente também faz a gente trata esse logaritmo, essa função logarítmica aqui, como uma expansão também na constante de acoplamento. Bom, isso daqui, como a gente já sabe, é proporcional à energia livre do sistema e que depende, é claro, do parâmetro beta, da temperatura, do inverso da temperatura e, no caso do ensemble Gran canônico, depende também do potencial químico. Alguma dúvida? Pois bem, então agora eu vou discutir uma curiosidade que existe. Em geral, a gente coloca o H cortado, a constante de Planck, igual a 1, e a gente faz as contas e a gente nem sabe direito aonde está o H cortado. Só que quando a gente discute a ação efetiva, isso eu digo principalmente no caso de temperatura igual a zero, mas também aqui no caso de temperatura finita, quando a gente fala sobre ação efetiva, a gente faz uma expansão em Taylor em torno de H cortado. Então, aonde as potências de H cortado contam os loops, a correção de loops da ação efetiva. E aqui agora eu quero tentar mostrar de forma mais intuitiva que, de fato, faz sentido você contar loops por potências de H cortado. Então, para isso, a gente vai restaurar o H cortado. A função de partição total, repare que esse aqui é o S total, é a ação total do meu sistema, considerando termos quadráticos mais interações. O H cortado, ele aparece aqui no denominador do fator exponencial. Fazendo a expansão, em teoria de perturbações, é que a gente pode expandir os termos de interação em série de Taylor. O H cortado ele aparece aqui no denominador da ação sem interação, do termo Z0, e ele aparece aqui dividindo nas potências da constante de acoplamento. Então, para cada constante de acoplamento, eu conto H a menos 1. Então, eu tenho aqui também um polinômio de G H menos 1. Então, como eu disse, esses termos aqui, essas correções, elas são correções de vértice. E essas correções de vértice, elas aparecem como polinômios nos campos. Por exemplo, no caso, considerando um campo real, por exemplo, essa nossa análise aqui, ela vale para o caso de campo bosônico real. Uma função de correlação de 2 pontos, que eu vou denotar de forma simplificada assim, dentro dessas correções de vértice, por exemplo, no caso lambda φ4, eu tenho lambda, e aqui eu tenho φ, φ, φ e φ. Ou seja, eu tenho essa estrutura aparecendo 2 vezes, quadrática, essa estrutura de função de correlação de 2 pontos aparecendo de forma quadrática. Cada estrutura dessa de função de correlação de 2 pontos representa o propagador. E o propagador, como a gente viu, ele é calculado a partir dos termos quadráticos da teoria. Ou seja, ele vem do cálculo de derivadas funcionais somente dessa parte quadrática. E ele é o inverso do operador diferencial. Foi o que a gente fez logo no começo. E o operador diferencial está dividido por H cortado. Ou seja, para cada propagador, para cada função de correlação de 2 pontos que aparece nas correções de vértice, eu conto potências de H cortado menos 1. Tudo bem? Ou seja, no final das contas, para cada diagrama vai ter uma dependência de potência de H cortado da seguinte forma. Eu vou ter H cortado elevado ao número de propagador menos o número de vértice. Porque eu estou vendo aqui o vértice, ele contribui com propagadores que, por sua vez, contribuem com H cortada menos 1. Então, cada vértice eu vou ter que subtrair potência de H cortado.
Tudo bem? Então, agora a gente sabe, inclusive isso também está feito nas aulas do Silvio, o número P menos V, o número de propagadores menos vértice, ele se relaciona com o número de loops do meu sistema, o número de loops que aparece no diagrama de Feynman, como sendo o número de loops menos 1. Essa é uma análise que você pode fazer isso de forma explícita e verificar isso, ou você também pode fazer uma análise topológica dos diagramas de Feynman. E aí você consegue observar isso. Essa relação, é claro que ela muda de acordo com a teoria, mas a modificação não é substancial. Por exemplo, você teria que ainda mais o número de pernas externas, se você estivesse considerando um propagador e não energia do vácuo. Então, no final das contas, a potência de H cortado ela vai ser dada em termos de loop menos 1, número de loops menos 1. Então, é claro, no caso aqui, considerando a energia livre do sistema e não um propagador, a potência de H cortado conta também o número de loops, correções de loops para a energia livre do sistema. Então fica de forma um pouco mais intuitiva, a gente consegue enxergar como que a potência de H cortado conta o número de loops. Isso ajuda quando a gente for estudar a energia, a ação efetiva do sistema. Alguma dúvida? Bom, espero que tenha ficado claro, ou pelo menos um pouco mais intuitivo, como que talvez disso tudo, essa parte aqui, ela seja um pouco mais obscura, mas isso realmente a gente consegue observar de forma mais explícita, fazendo caso a caso, observando um loop, como funciona, 2 loops, e aí a gente consegue observar essa relação. E eu vou fazer isso nas próximas semanas, que eu vou calcular a correção de 1 e 2 loops para o caso lambda Φ4. E aí a gente vai ver essa regrinha aqui, que essa regrinha realmente se aplica. Pois bem, então, o caso lambda Φ4, como eu disse, eu só vou apresentar aqui a função de partição, no caso lambda Φ4. Eu não vou fazer teoria de perturbação hoje, no caso lambda Φ4, porque vai levar muito tempo e eu vou deixar isso para a semana que vem. Então, no caso aqui, a gente já viu essa lagrangiana outras vezes, lagrangiana no Minkowski e lagrangiana no euclidiano. Eu tenho aqui os termos quadráticos, que é o termo cinético mais o termo de massa, e o termo de interação, termo de autointeração, que neste caso é o lambda Φ4. Então, eu tenho uma interação quártica do campo com ele mesmo. Portanto, a gente pode separar a ação do sistema como sendo uma ação sem interação, mais termos de interação. E aí a gente consegue reproduzir tudo o que foi falado até aqui. E aí, pois bem, olhando aqui, escrevendo de outra forma a parte sem interação da ação, a gente consegue identificar o operador diferencial. O operador diferencial que a gente precisa inverter para poder calcular a função de Green de 2 pontos. E aqui a gente obtém, escrito de forma explícita, a ação, as componentes de interação da ação, os termos de interação, em que a gente vai fazer teoria de perturbação. E aí acho que dá para imaginar, né, que quando a gente faz naquela série de potências na teoria de perturbação, vão aparecer potências dos campos. No caso aqui, quando no primeiro termo você vai ter essa integral em x, o segundo termo você vai ter integral em 2 pontos, por isso que são 2 vértices. No caso aqui, lambda Φ4, você tem vértices desse tipo, então correções de segunda ordem vão ter
dois vértices, no x1, digamos, e x2, vai aparecer 4 campos associados ao ponto x1 e outros 4 campos associados ao ponto x2. E aí, por fim, eu vou deixar aqui dois exercícios, duas ideias de exercício, que é claro, bom, vocês não são obrigados a fazer, mas é interessante calcular o termo dominante ou leading term no caso lambda φ4 da pressão de vácuo. Esse termo dominante eu não comentei, ele está associado, existe uma nomenclatura associada à potência de H cortado, eu vou voltar aqui, que é a seguinte: quando a gente faz correções em teoria de perturbação, quando a gente não tem correção nenhuma, ou seja, quando a gente desliga a constante de acoplamento, sobra somente essa parte sem interação. Quando se trata da energia livre ou energia do vácuo, a gente chama esse termo de termo dominante ou leading term, do inglês. E os termos seguintes, ou a gente chama de next to leading order, ou termos seguintes ao termo dominante, que aí seriam as considerações, os termos, as correções da perturbação. Quando se trata de funções de correlação, ou, por exemplo, propagadores, ou função de correlação de 3 pontos, 4 pontos, assim sucessivamente, o termo dominante a gente costuma chamar de nível árvore, ou tree-level. Tudo bem? Então a gente separa a nomenclatura quando se trata de função de Green, a gente chama de nível árvore, quando não tem correção de interação, e aí os seguintes a gente chama de correções de loop. E quando se trata da energia do vácuo ou energia livre do sistema, a gente chama simplesmente de termo dominante. Então aqui eu peço para calcular a pressão, e a pressão, é claro, ela é nada mais do que a energia livre do sistema. Então, peço para calcular o termo dominante da pressão do caso lambda φ4. Ou seja, é só desconsiderar a constante de acoplamento e calcular. Vocês já fizeram isso uma vez, mas aí utiliza o passo a passo que eu falei hoje e analisa, vê como funciona o caso massivo e o caso não massivo, e se é possível calcular de forma analítica os dois casos. E aí, provavelmente, o que vocês vão ver é que o caso não massivo, ele tem... os dois casos, eles possuem divergências infravermelhas. Igor, alguém abriu o microfone? Sim. Eu fico pensando, você pede o termo dominante, seria o lambda elevado a zero, né? Seria o termo... Isso. Como é possível um sistema sem interação causar uma pressão? Você tem fisicamente, assim? Porque seria isso, né? Seria, tipo, você colocar a lambda igual a zero, você tem essa pressão mesmo assim. Mas como que é? Eu acho que eu entendo o que você está dizendo. Por exemplo, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Se você voltar para a interpretação, digamos, entre aspas, clássica de pressão, que é força sobre área. Você tem força de algo sobre algo. Então, você precisa de interação. No caso, se a gente pensar agora num sistema físico, seria a interação da partícula com a parede, por exemplo. É isso? Acho que sim, né? Quando a gente pensa no gás ideal, alguém falou o gás ideal aqui no chat. Isso, gás ideal. Que eu acho que você chega na mesma resposta da lei de Stefan Boltzmann, né?
É tipo um gás de bóson, né? Exatamente. É isso. Agora, o que eu estou tentando... A pessoa que... O Fernando respondeu muito bem. Esse caso aqui que eu estou fazendo, lambda F4, para calcular o termo dominante, isso recai no... É o mesmo cálculo do gás ideal. E aí, como você está certo, você vai encontrar a pressão de Boltzmann. Ou seja, proporcional até a quarta. Temperatura à quarta potência. Agora, Então, mas eu acho que o que você quando está você... tentando entender é a questão física, não é? Sim, mas é uma dúvida conceitual que talvez... Porque quando você tem um gás ideal, lá dentro, as partículas, você não tem pressão, você tem pressão com as paredes. É Isso. isso? Tá, então não... De um jeito Seria uma clássico. pressão. De um jeito clássico é isso. De um jeito clássico é isso. Só que quando você fala, por exemplo, em teoria quântica de campos, ou mesmo no caso clássico, essa interpretação também é um pouco vaga. Você tem razão, é a pressão nas paredes, só que mesmo no caso clássico a gente toma o limite termodinâmico em que o volume tende para infinito. Mas isso é uma abstração teórica no seguinte sentido, no sentido de definição de estatística. O nosso ensemble, ele é um modelo, um exemplo do seu modelo físico, do seu sistema físico, em que ele possui dimensões grandes o suficientes para você desconsiderar efeitos de borda. Entende? Por isso que a gente toma o limite termodinâmico de volume para infinito. E o mesmo acontece aqui. Se você toma o volume para infinito, você perde a noção de borda, ou seja, você perde a noção clássica de pressão na borda, na parede do sistema. Porque como o volume foi para infinito, você perde parede, você não tem parede. Entende? Ou seja, é um pouco Então, abstrato porque a gente... ou seja, acaba sendo uma definição abstrata de pressão. Ou você tem que manter na sua cabeça o seguinte: eu simplesmente estou considerando que o meu sistema é grande o suficiente para eu desconsiderar efeitos de borda. Por isso que eu tomo o limite termodinâmico. Não que a borda necessariamente não exista. Entende? tá. Mas assim, por exemplo, no gás ideal, você tem que o caminho livre médio de uma dessas partículas é infinito, então, porque ela nunca interage, né? Porque Isso. tem aquele conceito Isso. de caminho livre, né? Que a partícula, em média, ela vai andar, sei lá, eu não lembro, L, sem Isso. interagir. Acontece que... Ah, Então, num modelo sem interação, o caminho livre médio das partículas tem que ser infinito, porque ela nunca vai interagir. isso. Lembrando que a gente faz os cálculos primeiro numa caixa. Se você faz numa caixa, você considera as bordas. Então, aí sim você tem muito bem definido o que é pressão, porque você está na caixa. Só que aí você repara que se você não levar para o limite termodinâmico, se você não considerar o volume da caixa infinito, ou melhor, grande o suficiente para ignorar efeitos de borda, essa é a frase correta, você não consegue somar analiticamente a sua função de partição. Então você não consegue ter uma expressão fechada para pressão. Entende? A pressão a gente calcula no limite termodinâmico em que a gente desconsidera efeitos de borda. E aí você tem razão. No limite termodinâmico, o livre caminho médio da partícula é infinito. No limite termodinâmico, em que você desconsidera efeitos de borda. Ou seja, a partícula viaja sem encontrar ninguém na frente. Ela não encontra nem outras partículas, porque ela não interage, e nem parede. Por quê? Porque estamos ignorando efeitos de borda. Tá, obrigado. Tá joia, eu que agradeço. Eu acho bacana essas discussões, eu agradeço. Porque é bem abstrato, principalmente quando a gente fala depois de campos, né? Fica bem mais abstrato, porque no caso de campos, a oscilação, a vibração do campo, o modo de oscilação do campo é que possui interpretação de partícula. Então fica bem mais abstrato.
Então, mas eventualmente você vai fazer contato, por exemplo, não sei, usar para estrela de nêutron, para explicar a estrela de nêutron. Lá a Uhum. pressão é a pressão física, né? A pressão que é, inclusive, a pressão que permite que a estrela exista, né? Sim, Que concordo. impede que ocorra o colapso gravitacional total. Então, disso, de alguma forma, né? Essas coisas têm que conectar com a pressão Não, física tem. mesmo. Né? Então, aí tudo bem. Aí estamos chegando nas bordas da minha ignorância completa, que é cálculos de astrofísica. Agora, o que eu acredito é o seguinte: tendo borda e tendo que considerar as bordas do sistema para você ver a pressão realmente de radiação nas bordas da estrela, que aí você tem aquela disputa entre a pressão de radiação e a atração gravitacional. Bom, para a gente calcular analiticamente, você precisa conhecer muito bem quais são os efeitos de borda, quais são as condições de contorno. Do contrário, eu acho difícil. Estou pensando agora de maneira matemática, entende? Eu acho difícil você conseguir calcular, você conseguir calcular analiticamente a sua função de partição para calcular a pressão nas bordas. Entende? Você pode fazer como uma primeira aproximação, ignorando condições de contorno, ou seja, ignorando os efeitos de borda, que aí você calcula do jeito que a gente está calculando, você toma o limite termodinâmico e você tem a pressão de radiação mesmo, e é a pressão que vai ser feita nas bordas, só que desconsiderando efeitos de borda, ou seja, é uma aproximação. E você pode também começar a fazer considerações de efeitos de borda que você saiba tratar matematicamente, entende? E aí, é claro, vai depender de cada modelo astrofísico, que eu não faço a menor ideia. Entende? Bom, aí Sim, chegamos num obrigado. ponto em que eu não sei discutir mesmo. Tá bom? E no segundo exercício, que eu dividi em duas partes, eu peço para calcular o propagador a trilevel, que também é, no caso lambda φ4, ele também vai ser desconsiderar a constante de acoplamento. E eu peço para verificar explicitamente, para calcular explicitamente a função de correlação de um ponto, na ausência de campo externo, ou seja, o caso do vácuo. Quando a gente fala vácuo, em geral, a gente fala na ausência de campo externo. Então, para calcular a função de correlação de um ponto. E vocês vão ver que ela é zero. No caso, lambda φ4, tá bom? Não está escrito aqui, mas os dois exercícios estou considerando lambda φ4. E aí, pessoal, eu finalizo, foi isso que eu preparei para hoje. Acho bom, inclusive, né, que a gente conseguiu fazer em 1h30, e ainda teve uma interrupção, uma queda de internet. Alguma dúvida? Alguma discussão? Bom, pessoal, então, não havendo mais considerações, e que possam ficar gravadas, registradas, eu vou interromper a gravação, tudo bem? Eu vou agradecer a todos vocês pela presença e a gente se vê na próxima semana, em que eu vou continuar o modelo lambda φ4 e a gente vai discutir as correções perturbativas, tudo bem? Obrigado a todo mundo.